Sabia que existem dois tipos de fé e nós praticamos e temos as duas, não ao mesmo tempo, meio que numa escada, mas talvez você esteja na primeira e para passar para a segunda é complicado. E dependendo, se você não sair da primeira, você pode parar de praticar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado. Eu sou o Diego e nesse vídeo, eu sempre trago aqui conceitos budistas, tudo para a gente conhecer cada vez mais a prática do budismo, para a gente ser cada vez mais feliz na prática, no dia a dia, colocar o budismo, aplicar realmente na nossa vida. Embora pareça um conceito budista, isso não é exatamente um conceito budista, é uma orientação de Nichiren Daishonin numa carta. Tá? Esse aqui não é um momento Gosho, mas é vindo de uma carta mesmo, Eu participei de uma reunião e depois fiz uma baita de uma reflexão com meu amigo Luiz Gonzaga. Obrigado, um abraço. E foi muito legal porque realmente é uma coisa que é um conceito, nós chamamos de conceito no dia a dia, na reunião, porque é muito comum nós ouvirmos falar dessas duas práticas, dessas duas fés, mas se você não sabe, fica comigo até o final porque é muito legal e vai ajudar bastante a sua prática, hein? Porque você pode mudar totalmente o seu conceito. E se você já está gostando, não deixa de clicar aqui no like para a gente poder melhorar a nossa comunidade aqui, Bud. Beleza? Olha só, existem dois tipos de fé. A fé de chama ardente, fogo ardente, ou a fé de água corrente. Nichiren, ele fala numa carta, justamente ele agradece um discípulo por estar fazendo uma bela de uma doação para ele lá, numa época de fome e tal, mas ele fala sobre isso, ele fala assim, a sua fé, pelo jeito, é de água corrente, porque você sempre está aqui me ajudando. Mas olha só, vamos lá entender até o final o que é isso. Dois tipos de fé. Mas como assim, Diego? Tem dois tipos de fé? Sim. Quando ele compara a fé como a chama ardente, o fogo ardente, o fogo que inflama, ele diz que a fé, principalmente a fé inicial, geralmente a fé de quem está conhecendo o budismo, quem está começando a praticar o budismo, ela é como se fosse uma fogueira, sabe? Então, às vezes, um fogo que pega ali, tem um monte de lenha, um monte de palha e vai... Uf! Mas ela acaba, Acabou a lenha, acabou a palha, acabou o combustível, o fogo não tem mais para onde ir. O fogo, ele está relacionado ao combustível. Ele precisa de algo para se manter forte. E a pessoa que está conhecendo o budismo, geralmente a gente fala que ou vem pela dor ou vem pelo amor, Muita gente vem pelo amor, mas a maioria vem pela dor. Onde ela conhece o budismo, quando ela está passando por uma situação que ela precisa mudar alguma coisa. Ela está sofrendo por alguma dor, por alguma coisa, uma situação tal, e ela encontra o Nam-myoho Renge-kyo para criar uma condição de transformar isso. E ela quer isso rápido. E o pior, ou o melhor, é que ela consegue. Muita gente, realmente, é um fato, Quem recita Nam-myoho Renge-kyo cria grandes transformações no seu dia a dia, tá? O que não é tema para hoje, porque entra naquela parte do milagre e tal, dependendo de como você leva a sua prática, Mas a pessoa, ela vem e ela pratica o Nam-myoho Renge-kyo e vê muitas mudanças. E, nossa, maravilha, Só que algumas mudanças são, o quê? Momentâneas, Ah, precisava de um emprego, precisava de uma mudança assim, melhorar, não sei o que, não. Consegui. Ah, então tá bom, Aí a prática acaba, daí a pessoa vai acostumando, tal, e de repente ela já não tá mais praticando, e de repente ela começa a passar por outros problemas, e de repente ela começa a tentar fazer igual e não consegue, e de repente ela faz o quê? Larga a prática. Acabou o combustível, o fogo apagou. Mas como, Diego, então, qual a diferença então para essa outra fé? A fé de água corrente, é como se fosse o fluxo de um rio. O rio não acaba, Ele tem uma nascente, olha só que interessante. Ele tem uma nascente, ele tem o fluxo e ele tem o objetivo final, que no caso dos rios é encontrar o oceano, que é uma coisa ainda muito maior, Então, quando nós estamos numa prática de chama ardente, essa prática do começo, essa prática de conseguir mudanças mais visíveis, e às vezes são mudanças importantes para aquele momento, mas num contexto geral são materiais,
são superficiais e tal. Mas beleza, são mudanças. São mudanças e você conseguiu de fato, conseguiu com a prática budista. Trocou a energia, né? Mudou a energia ali atraiu as coisas e realmente você mudou um pouquinho a condição da sua vida. Mas acabou. Quando você recita o Nam-myoho Renge Kyo e entende o que é o objetivo da prática budista, qual foi o objetivo lá do Shakyamuni, né, de atingir iluminação? Qual foi o objetivo do Nam-myoho Renge Kyo, exposto ali pelo Nichiren Daishonin, né? E no dia a dia você realmente praticar o budismo, né, de sair dessa escuridão fundamental da sua vida, né? Sair dessa escuridão tal, então você começa a mudar. Porque a lenha não vai começar a acabar. Você vai ter um fiozinho ali de água que vai virar de repente uma nascente, né? E vai virar um rio. Como assim, Diego? Como eu falei, a chama ardente depende de coisas, depende de objetivos pontuais. Então você acaba a prática também. Você acaba com a sua euforia, você acaba com a sua vontade. Mas quando você percebe que a prática budista é muito mais para transformar aqui dentro do que aqui fora, e você, melhor ainda, percebe que quando você muda aqui dentro, você consequentemente muda o que está aqui fora, você começa a achar um poço que não para de sair coisa. Por exemplo, se nós estamos falando aqui de escuridão fundamental, né? O que é isso, Diego? É eu enxergar que quando eu tô no dia a dia normal, eu não tô enxergando os problemas que vêm de mim mesmo, as minhas reações, que eu sempre falo. E se eu estou diante do Gohonzon, no Nam-myoho Renge Kyo aqui, e começo a perceber que algumas coisas, né? Percebo que às vezes eu não tô progredindo em tal coisa, tal harmonia tá bem complicada ali, né? Tá desarmonia familiar, no trabalho e tal. E eu percebo que às vezes sou eu mesmo, né? Ou se de repente eu tentar mudar o jeito de falar, o jeito de agir, né? Fazer uma coisa, pode dar um resultado diferente, eu estou ascendendo, né? Estou me iluminando e saindo dessa escuridão fundamental. Se eu percebo isso, aí eu posso trazer um outro conceito budista, que é aqueles 10 estados de vida, e eu percebo, se tudo acontece ali e é também por causa de mim, onde que eu tô? Qual desses 10 estados eu estou? Geralmente, o estado que eu mais me encontro, a minha reatividade, ela vem mais do quê? Da ira, da ganância, da fome, da compulsividade, do ódio, da tranquilidade, da preguiça, da alegria, do deboche, sei lá, de várias coisas, né? Eu percebo qual é o meu ponto de partida. Se eu entendo o meu ponto de partida, então eu posso saber como começar a mudar. Opa, esse ponto de partida não está gerando bons resultados. Vou tentar partir daqui, né? Vou tentar partir daqui. Quanto mais eu vou tentando, né, me proponho a essa mudança, mais eu vou criando mudanças. E aí você percebe que tem muita coisa para mudar na nossa vida. Tem muita coisa. Porque, por exemplo, se a gente fala só de harmonia familiar, é pai, é mãe, é filho, é irmão, é sobrinho, é cunhado. Ah, não me dou muito bem com aquele. Ah, não me dou muito bem com esse. Ah, esse não me obedece. Ah, esse aqui eu tenho que conversar mais. Só que você já está falando de várias pessoas. E aí, cada um é um trabalho. Então, é mais um pouquinho, é mais uma lenha aqui, ó, para você ir queimando, para você ir trabalhando. Aí, de repente, você fala, opa, no trabalho também, na escola também, na faculdade também tem mais outras coisas. Poxa, é mais um pouco. Então, quer dizer, se eu for transformar isso de lenha para gotas de água, gota, 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 virou uma poça, gota, 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 de repente já está transbordando, de repente já virou um fluxo e não está acabando. Então, quanto mais eu percebo mudanças em mim para eu mudar e para eu agir, já que eu sempre falo que é oração e ação, né? Mão na massa, eu não vou ver no fim. O dia a dia isso não vai acabar, né? Então, essa fé, eu saio do quê? De uma fé de prática reativa, olha só que interessante. Eu saio de uma prática reativa, que é de fogo chama ardente, para uma prática proativa. Lembra? Inclusive nos 10 estados de vida tem tudo a ver, né? Até o estado de alegria é reativo. O estado de
Erudição para cima é proativo, eu estou buscando. E vira o jogo. Quando eu saio da reatividade e vou para a proatividade, quem está na reatividade vai reagir comigo, né? Então, eu viro ponto influente em todo esse ambiente. E se o meu estado de vida ele está mais iluminado, então eu viro uma lâmpadazinha ali naquele ambiente obscuro, naquele ambiente escuro, né? Da escuridão fundamental das pessoas. Então, isso volta para um ponto muito importante do budismo, que a gente chama de Kosen-rufu, né? De ampla propagação, de transformação, né? Da sociedade, de paz mundial, uma coisa mais abrangente, né? Onde não necessariamente eu preciso transformar e converter todas as pessoas, até porque eu já falei isso no outro vídeo, pode chegar num sonho mais utópico, mas mesmo assim, eu posso pensar nisso, por quê? Porque cada vez mais que eu tenho o meu comportamento influente nessa escuridão, né, social, mais cria essa influência e essas pessoas elas vão ser reativas e necessariamente, nesse contexto, positivamente, para que elas possam então reagir positivamente. E se eu tenho uma outra pessoa que se torna budista, mais outra, mesmo que não seja uma totalidade, cada vez mais eu tenho uma sociedade iluminada. Mas isso é um ponto mais profundo, porque eu tenho que ter uma noção de que a minha prática de água corrente, quando eu vou cavucando e vou entendendo que tem muito mais coisa para eu trabalhar a minha transformação individual, eu tenho que ter essa consciência de que isso vai influenciar o outro. Quanto mais eu tiver essa consciência de que eu estou fazendo para mudar a minha realidade e isso vai mudar a realidade do outro, mais eu estou realmente criando, né, uma sociedade próspera. E isso entra até no ponto chamado doação, né? O quanto você se doa. Eu fiz um outro vídeo aqui falando sobre os 6 paramitas, dá uma olhada lá se você ainda não assistiu, onde o primeiro é esse. Para você ser um bodhisattva, você tem que se doar. Você está se doando? Você está realmente colocando a sua vida em prol de uma mudança que você sabe que vai impactar nas pessoas que estão ao seu redor? Na família, nos seus vizinhos, na faculdade, no trabalho, em qualquer coisa, no mercado, tá? Se você tem essa noção, volta no primeiro ponto, que é você saber que tem muito mais coisa para você mudar o seu comportamento. Às vezes o fato de você ser honesto numa oportunidade que você poderia dar uma mentidinha, você foi um bodhisattva ali. Você provou que aquilo poderia ser correto, por exemplo. É uma coisa besta do dia a dia, né? Mas se a gente precisa falar é porque precisa, né, realmente aplicar, que muita gente não está aplicando. Você está fazendo isso? Você está sendo a pessoa, o exemplo de coisas simples que deveriam ser óbvias, mas você, de qualquer forma, você é o exemplo correto? Mesmo que a pessoa não saiba que você é budista, esse é o ponto crucial. Você está disposto a fazer todos esses esforços de mudança, de influência, mesmo que a pessoa ao seu redor nunca saiba que você é budista? Porque senão você está fazendo isso na base da troca, né? E aí já não é mais budismo, tá? É uma vaidade sua, é uma coisa que realmente não vai ter ninguém ali para fazer o seu benefício ali por uma troca. Não é. Você está disposto? Quanto mais você estiver disposto a perceber que tem muito mais coisa para trabalhar isso e não vai acabar nunca, porque você sempre vai achar mais coisas, sempre você vai estar numa situação nova, vivendo coisas novas, você vai estar fazendo uma prática de água corrente. E se a pessoa ela não leva isso a sério, ela vai perceber que mesmo depois de muitos anos, ela está fazendo a prática de fogo ardente. E aí, de repente, você vê casos que a pessoa fala assim, nossa, aquela pessoa depois de 20 anos largou o budismo. Bom, eu já fiz um vídeo aqui falando que às vezes ela largou o budismo porque na verdade ela largou outra coisa, né? Que é a organização, outras coisas, são pessoas. Mas ela largou o budismo, ela largou a prática budista, né? Ela, inclusive porque ela não viu referências, olha só, né? Mas provou que a prática dela era fogo ardente mesmo depois de muitos anos. Pessoas que estão até hoje, elas sabem que o budismo agora é a sua nova forma de ver e de fazer e de viver as coisas.
E aí você tem realmente uma prática budista, você é budista e você tem uma prática de fé de água corrente. Você está disposto a fazer isso mesmo que ninguém veja? Mesmo que você não faça nenhum shakubuku concretamente nunca? Se sim, então provavelmente você já está no caminho da prática de fé de água corrente, tá certo? Se fez sentido para você, clica no like, aqui ó, bem no meio tem uma setinha assim ó, coloca e manda para todo mundo no WhatsApp, para a gente poder realmente cada vez mais aumentar a nossa comunidade Bode aqui, tá bom? E poder realmente cada vez mais deixar o budismo descomplicado na vida das pessoas. Muito obrigado, da minha parte é só e tchau, tchau.